Redentor, pois maior alegria não temos que fluir seu imenso amor. Vem, irmão, Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor, e ali perdoar-nos. Abençoados, a paz do Senhor para todos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica online, diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Cajueiro. Estamos sob a bênção do nosso Deus, sob a direção do nosso Espírito Santo, sobre a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, e também do nosso pastor Romualdo da Costa. Ele está aqui conosco, só está ali, acabou de fazer a ligação da live e já está retornando logo mais quando chegar aí o sonoplasta, ele está retornando para cá. Nós louvamos a Deus pela vida de cada irmão que está nos acompanhando nesta live de hoje. Hoje nós estamos na lição de adultos, a lição de número 8, que vai tratar sobre edificados, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Queremos desde já agradecer a sua companhia que está aqui conosco. Nós já temos aqui 7 pessoas online. Eu organizo aqui para me ver quem são as pessoas que já estão nos acompanhando. Nós louvamos a Deus sobre a sua vida. Já estamos em 9 pessoas. Muito bem, nosso irmão Altieres, nosso irmão Eduardo Guerra, ali de Recife. Um abraço para a nossa irmã Miriam Guerra. Hoje quem vai louvar o Senhor é a nossa irmã Simone Ramos, que também tem linhagem com os Guerras. E nosso irmão Jackson Ramos, que também tem linhagem com os Guerra, né? Guerra do seu pai, né? Da sua mãe, pronto. Queremos agradecer aqui a companhia do nosso irmão Fernando Marcos, da nossa irmã Thaís Costa, também do nosso auxiliar, nosso irmão Paulo César. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. E vamos fazer uma oração, pedindo ao Senhor a sua bênção para este trabalho. Senhor nosso Deus, te louvamos e agradecemos por tudo que tem feito nas nossas vidas. Que a tua bênção, Espírito Santo, continue pairando e manifestando-se em nosso meio. Fica conosco, Espírito Santo, nos trazendo direção, inspiração, revelação da tua palavra. Queremos aprender aqui uns com os outros, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor. Amém. Nossa irmã Simone Ramos louvando ao Senhor com o hino da harpa. Também saúdo a todos com a paz do Senhor, a todos os ouvintes. Vamos louvar o Senhor nesta noite, né? Vamos louvar o Senhor com o hino de número 45 da harpa cristã. Um pendão real vos entregou o Rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer.
Vamos louvar o Senhor com mais um hino, né, irmão? 371. Breve vem o grande dia em que lutas findarão, todos mais e agonia neste mundo cessarão, cessará. Graças a Deus por mais desses dois hinos que foram apresentados ao Senhor em forma de oferta, de adoração a Deus. Nós vamos nesse instante apresentar a vocês a lição de hoje. Quem está acompanhando a lição de adultos, ela é a lição de número 8, que vai tratar sobre edificados, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós estamos trabalhando a revista, como um todo, que é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A leitura bíblica em classe, ela vai ser feita pelo nosso pastor, como de praxe. Eu quero com alegria saudá-la a todos com a paz do Senhor, meus irmãos, amigos. Louvamos a Deus por mais uma EBD, Escola Bíblica Dominical, e pedimos para que você possa nos ajudar, interagindo conosco, participando da EBD, compartilhando. Para você que pela primeira vez está nos assistindo, estamos aqui diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Cajueiro, distrito de Touros, RN. A lição é o número 8, como já foi falado, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2:20. Verdade prática: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja.
que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, versículo 20 e 22, Mateus 27, 24 e 27. Efésios, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Graças a Deus. Então, já dá para perceber que a lição de hoje, a nossa lição de hoje, ela vai mexer um pouco com a nossa estrutura, né? Não a nossa estrutura doutrinária no seu complexo mais amplo, no seu contexto mais amplo, mas na nossa estrutura doutrinária pessoal, aonde eu estou alicerçado, aonde eu estou, qual é a minha doutrina. Às vezes tem gente que é religioso, mas não conhece assim, os princípios e os fundamentos da doutrina na qual ele segue. A nossa lição de hoje ela vai dar essa oportunidade para a gente fazer essa reflexão. Nós vamos ouvir a nossa irmã Simone louvando ao Senhor com o hino agora, Sou Deus.
Graças a Deus. Essa é uma pergunta de Deus para o seu coração nesta noite. Quem fez o mar? Quem fez o céu? Quem fez os animais? Né? Quem faz o vento começar? Porque o vento é o ar em movimento. Né? O que é que faz o ar se movimentar? A ação de Deus em todos os fenômenos da natureza. A natureza ela se comunica muito bem com Deus, porque ela atende às ordenanças divinas. Nós vamos nesse instante agradecer aqui a presença dos nossos irmãos que já estão online. Já estamos aqui, já chegamos até 17 pessoas online, estamos em 15 agora. Nosso irmão Francisco Gomes, nosso irmão Thaís, José Oliveira, nosso irmão Damião Lalau, está dando a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deixa-me ver aqui mais. Nossa irmã Lúcia Medeiros, dando a paz do Senhor. Nosso irmão Udinho, Emanuel de Souza Júnior, ele é o responsável por esta arte que vocês estão vendo aí no final da tela. Muito obrigado, Udinho. Ainda está faltando o culto dos jovens e do culto de doutrina e do culto evangelístico, viu? Ele fez de forma voluntária e está arregimentando melhor visualmente aqui nossos programas da nossa igreja. Nossa irmã Edna Cruz, nossa irmã Edileide Rodrigues da Silva, seu filho José, sua mãe, né? Nossa irmã Leni, nossa irmã Elidiane, seu esposo, nossa irmã Edileide, as pessoas que moram no nosso coração. Nossa irmã Sônia também está aqui nos acompanhando. Graças a Deus. Nossa irmã Solidade está passando, irmã Solidade. Esse vento está passando e Jesus vai chegar com providência. Nós vamos cantar o hino da vitória. O pastor já nos deu a alegria de dar a informação aqui. Outro dia você deve ter acompanhado que quando a gente retornar, né, um trabalho coletivo na sua totalidade, alguns trabalhos serão transmitidos online para você matar sua saudade aqui desses trabalhos que a gente está fazendo. Nosso irmão Rufino da Silva, vai ser nossa irmã Maria de Fátima, nossa irmã Fafá, né, está com o coração mais alegre, graças a Deus seu filho retornou ao trabalho, esteve em quarentena ali na Bahia, que é o diácono Dário, que é o diretor aqui, superintendente da nossa escola bíblica, e já está embarcado, graças a Deus, com a bênção de Deus. Nosso irmão Sérgio Ramos, além de todos, está da parte do Senhor, meus irmãos queridos. Deus continue abençoando poderosamente a vida de cada um, né, que está aqui. Quem está falando é nosso irmão Sérgio Ramos. Um abraço para o nosso irmão Sérgio Ramos, juntamente com a sua esposa, nossa irmã Virgínia Fernandes, né, uma pessoa que Deus trouxe para a nossa rotina profissional, acadêmica, uma amiga da gente, assim como o nosso irmão Sérgio Ramos. Deus continue abençoando o lado de vocês, o ministério. O irmão Sérgio Ramos é o homem que fica por trás das câmeras ali no trabalho ali todos, pastor. Ele é o Luan daquele Cajueiro, mas hoje o Luan já estava escalado para ficar aqui, só que em função do trabalho ele teve que chegar há pouco tempo. Gabriel Faustino, aquele abraço. Os irmãos ali de todos que estão acessando através da IADR de todos que estão nos acompanhando, muito obrigado. Nossa irmã Gisele Silva, esposa do nosso irmão Dinho. Nossa irmã Neuma Dias Tavares, muito obrigado pela companhia. Auriane Monteiro, nosso irmão Gerlan Rodrigues. Nesse dia você vai estar aqui participando dessa escola bíblica, o dia que você estiver aqui em Cajueiro, viu, nosso irmão Gerlan? Vou ficar lhe rastreando o dia que você estiver visitando aqui, depois que passar essa quarentena. Em nome do Senhor Jesus Cristo, estaremos compartilhando da nossa alegria da mesma fé. Nós vamos agora para a nossa palavra pastoral, ouvir o nosso pastor trazendo aquela palavra de fé, de ânimo, de alegria aos nossos corações. Depois estaremos iniciando o comentário da nossa escola bíblica de hoje. Muito bem, meus amados irmãos, você que está conosco, participando da EBD, mais uma vez nós queremos reforçar a nossa fé, a nossa convicção em que Jesus Cristo está, o Senhor Jesus Cristo está no controle da situação. Parece que não vai passar, né? Mas vai. A Bíblia diz, o Salmo 30, versículo 5, que a ira do Senhor dura um só momento, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então é uma noite que nós estamos passando e vai passar em nome de Jesus. Tudo vai voltar conforme o querer e a vontade de Deus. Então, sem pânico, devemos ter toda uma prevenção. Devemos adotar esta postura de prevenção, mas sem alarme, sem medo, sabe? Com os pés no chão e a cabeça no céu. Glórias a Deus. Com os pés no chão e a cabeça no céu, tá bom? E aí nós todos estamos seguros desta situação que nós estamos vivendo, como diz o Salmo
23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. Amém. Graças a Deus. Ainda queremos fazer referência aqui ao nosso irmão Fábio Júnior, nossa irmã Alda Lúcia, que está nos acompanhando, e também, deixa eu ver aqui, o nosso irmão Hélio também está nos acompanhando, e o evangelista Manuel de Souza com certeza está acompanhando esta programação. Queremos agradecer aqui a presença do nosso diácono Valdemir Baracho, tá certo? Deus continue abençoando a todos vocês. Vocês estão me vendo sem máscara, porque eu já tentei falar mais de uma vez com máscara e eu fico sem ar, até parece que eu estou com um problema, que o ar fica diminuindo cada máscara, porque está muito grosso. Por isso que vocês estão me vendo falando sem máscara. Eu trouxe mais de uma máscara, já tentei aqui ensaiar e não deu certo. Eu quero mostrar uma ideia que eu vi hoje na internet. E eu acredito que vai lhe ajudar. Eu vou tirar o microfone um pouquinho para mostrar a vocês, né? E vocês vão ver só eu fazendo o jeito e depois eu vou explicar, tá certo? Primeiro eu vou explicar, fazer o contrário. Isso aqui, obrigado. Isso aqui é uma das partes de camisa. Eu peguei uma camisa que eu tinha em casa que não usava mais e eu cortei essa parte da camisa, tá certo? Eu cortei essa parte da camisa, o intervalo de um botão e outro. Pronto. Isso aqui é para evitar que a máscara fique prendendo a sua orelha. Porque depois que passa essa quarentena, o que vai ter de brasileiro as orelhas no plano horizontal não vai ser brincadeira. Então eu achei bem inteligente essa ideia. Tá certo? Então você vai colocar a máscara e você vai prender um botão aqui uma lateral e na outra lateral você puxa e prende o outro botão. Pronto, ficou meio que pronto. Isso aqui que a gente está fazendo é um serviço de utilidade pública à igreja, preocupado com a melhor estratégia de você ficar bem usando essas máscaras, tá certo? Então se eu virar aqui para vocês vão ver que o elástico não está prendendo na cartilagem da minha orelha. Ele está preso aqui. Se você achar muito apertado, você pega o maior e pode até mudar o botão. É muito eficiente para criança também, porque criança de 1 ano, 2 anos, 1 ano não, que não dá para usar, mas de 3 anos em diante já dá para usar máscara. Na cartilagem está a informação, e não é bom que fique na parte da cartilagem, porque essa cartilagem ela vai enrijecer e vai ficar a orelha, como a gente chama de orelha de abango, tá certo? Então é uma dica para evitar constrangimento futuro aí com o menino na escola. Fica essa dica aí para vocês. Pronto, vamos lá. Nossa lição de hoje, coloquei ela aqui no PowerPoint para mim facilitar a minha vida. Se você gostou aí da ideia, você vai lá e coloca nos comentários, tá bom? Pronto, a gente já vem dizendo, a nossa lição de hoje ela vai tratar sobre edificados, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O comentarista pegou, o pastor já fez a leitura, uma porção, né, de Paulo escrevendo a zona de Éfeso e diz, capítulo 2, você que está chegando agora, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 20 ao 22. O texto diz assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Pronto. Se a gente parasse, pastor, esse versículo até aí, dava a entender que o escritor estava isolando Jesus, né? Dava a entender que o escritor estava isolando Jesus. Mas Paulo teve a preocupação de dizer aos irmãos de Éfeso, olha o que ele diz, edificados, ou seja, vocês têm que ser edificados sobre o fundamento. Que fundamento é esse? Que os apóstolos já eram fundamentados, que os profetas, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, Cooperador Luan, eles já eram fundamentados. Aí ele diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Qual era o fundamento que os apóstolos tinham? Quais eram o fundamento que os profetas tinham? Jesus, de que Jesus é a principal pedra de esquina. Aí se a gente volta aqui, o comentarista coloca até as construções antigas, não tinha esse plano arquitetônico que a gente tem hoje, Valdemir.
Hoje existe uma disponibilidade de aparato de ferramenta de arquitetura melhor para você fazer uma medição da topografia, para você fazer as escavações certas, as medições. Antes não tinham. Então o que era feito? Eles pegavam uma pedra, a construção começava com uma pedra lá, e ela era colocada na esquina, né? Ou seja, a construção, o baldame, vamos dizer na nossa linguagem aqui de leigo, o baldame ele vai começar aqui, da construção. Então aquela pedra ela iria iniciar toda a construção, porque as construções eram feitas de pedras. Hoje a gente faz de pedra, né? O baldame ainda continua sendo feito de pedra, mas depois que você faz ali o baldão, você vai acrescentar tijolos, né, deitados em cima ali para estruturar aquele baldame. Então, olhando para trás, para as construções antigas, a gente vê que aquela pedra era colocada como pedra de esquina. E Paulo faz essa referência, que é algo que os irmãos de Éfeso conheciam, né? Faz parte da vivência dos irmãos ali, aquele tipo de construção, porque Éfeso era uma cidade bem desenvolvida. E ele diz, de que Jesus é a principal pedra de esquina. Ou seja, Jesus foi a primeira pedra colocada na construção. Ele dizendo, os apóstolos são edificados em Jesus, a pedra de esquina, no qual todo edifício, aí ele volta de novo àquela linguagem metafórica, né? Todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Aí ele faz aqui o entrelaçamento das duas linguagens, uma metafórica, uma linguagem da arquitetura e uma linguagem espiritual, os dois caminharam juntos aqui. Aí ele diz, no qual todos, o edifício bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Se eu como igreja, porque eu que sou templo do Senhor e morada do Espírito Santo, eu tenho essa sensibilidade, né, de ter deixado Jesus como minha pedra de esquina, minha pedra angular, eu vou ter sucesso, como disse Paulo aos irmãos de Éfeso, né? Cresce para o templo santo no Senhor. Eu vou ter sucesso, prosperidade espiritual, porque eu vou ser templo e morada do Espírito Santo, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então a linguagem que Paulo faz aos irmãos de Éfeso, né, é uma linguagem prática, pedagógica, para os irmãos entenderem que Jesus tem que ser o centro, Jesus tem que ser a base, Jesus tem que ser a bússola, a direção de todo homem. Agora, por que Paulo tem essa preocupação de fazer isso? A gente sabe que a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, né? Essa iniquidade que ela se multiplica em função do pecado. E o homem é induzido ao pecado dependendo do ambiente também, né? Dependendo do ambiente também. Então, na medida que o homem ele vai, muitas vezes, adquirindo mais recursos financeiros, não é regra geral, mas na maioria das vezes, na medida que ele vai conseguindo mais recursos financeiros, ou na medida que ele vai conseguindo mais status social, na medida que ele vai conseguindo mais status acadêmico, vai dando ideia de poder a ele sobre alguém, né, em relação ao conhecimento. Na medida que ele vai conseguindo status social, ele vai deixar ele diferente de outras pessoas, vai se destacando, vamos dizer assim. Então ele vai entendendo que está diferente de um grupo, e isso pode fazer ele entender que ele não precisa mais de Deus, ele não precisa mais de Jesus. Então o homem, se ele não tiver cuidado, ele vai se distanciando de Jesus, né? Por se multiplicar essa iniquidade aí, ela está sendo resultado de que às vezes até de um acúmulo de conhecimento do ser humano, ele vai se sentindo independente de Deus. Como ele se sente independente de Deus, ele vai se distanciando, Valdemir, de Jesus. E ele se distancia muitas vezes tanto de Jesus, que ele não consegue mais ver Jesus. E ele começa a negar a existência de Deus, a inexistência de Jesus. Ele começa a negar a existência de Deus, a existência de Jesus, a existência do Espírito Santo. Para ele tudo é uma força, né? Uma força parecida com a força que ele tem, de poder, de ação. Então ele fica querendo se equiparar à pessoa, né, da divindade, da trindade de uma forma geral. E isso não é bom.
Então, essa independência que o homem vai entendendo que tem de Deus, ele está tão distante que para ele Deus já não começa mais a não existir. Então, como para ele Deus não existe, Deus não é força superior a ele, então ele pode fazer como Mateus escreve sobre os dias de Noé, que os homens comiam, bebiam, casavam, se davam casamento, mas aquilo ali era de forma desordenada, né? De forma desordeira. Não é que você comer, você está pecando. Não é que você beber, tomar um suco, você está pecando. Não é, né? Um refrigerante, você não está pecando. O refrigerante você está fazendo mal ao seu próprio corpo. Não é que você casar, você está pecando. Não é que você dá a sua filha ou seu filho a um casamento, você está pecando. Mas por que essa fala, né, de Jesus que Mateus escreve? E será como nos dias de Noé: comiam, bebiam, casavam, se davam esse casamento, porque estava fazendo de forma desordeira, né? De forma iníqua. E isso o homem faz porque o homem está distante de Deus. A iniquidade se multiplica, o amor vai se esfriando, o amor em relação a Deus, e aí o homem vai fazendo o que quer, porque ele não vai ver espaço para ser julgado mais por ninguém. Na fala de Mateus, no capítulo 7, versículos 24 e 27, Jesus disse: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí vai outra linguagem aqui: onde está o seu fundamento? Sempre na área da construção, onde está o seu fundamento? Aí Jesus coloca aqui, construiu sobre a rocha. O que foi que aconteceu? Veio chuva, correram rios, sopraram ventos, tudo sobre aquela casa, e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. É interessante que você perceba, Jesus usou aqui uma linguagem metafórica novamente em relação à natureza, mas não quer dizer nos dias de hoje que esse fenômeno da natureza ele faz mal ao ser humano. O vento, a chuva, o rio pode até fazer mal ao ser humano fisicamente, mas espiritualmente não faz mal ao ser humano. Nada disso faz mal ao ser humano. Agora, por que Jesus fez essa alusão, essa metáfora dessa forma? Porque ele estava dizendo, a chuva que está vindo sobre a geração brasileira, vamos usar aqui o Brasil, a geração brasileira hoje, que está fazendo mal, que está combatendo, não é que esteja fazendo mal, mas que está combatendo contra a sua fé, contra a minha fé, não é a chuva que vem do céu, é a chuva de informações, vamos dizer assim, é a chuva de oportunidades, de você fazer seu ego se enaltecer, crescer, inchar. É a chuva de pedestrais que você está tendo para galgar aí, para ter outro estado social, porque isso aí consegue prejudicar o relacionamento do homem com Deus. E se ele não tiver edificado sobre a rocha, e entenda essa chuva no sentido do coletivo mais amplo, de vir alguma coisa de uma abundância tão grande, que você se sente prejudicado e não saber gerenciar. Dentro desse assunto que está falando aí, imagine as faculdades onde para não conhecer a verdade, né? Ontem eu vi um argumento de alguém, de uma pessoa falando sobre ele aconselhando o filho, e o filho ir para uma faculdade, e ele dizendo a faculdade mais famosa do mundo é a Harvard, né? É a faculdade mais famosa. Ele disse que um ano na faculdade Harvard, muito obrigado, Harvard, é como se fosse um ano lá, é como se fosse 30 anos em qualquer faculdade de esquina. O que eu quero dizer com isso é o que o presbítero Levício está falando aqui, sobre a nossa fé ser fundamentada na palavra, e aonde você chegar, em qualquer lugar que você estiver, você vai estar fundamentado naquilo que você aprendeu. Nós temos conhecimento de vários alunos que passaram em faculdades, que hoje pastores, graduados, várias formaturas. Eu posso citar o nome do pastor Elinaldo Renovato, que é um dos escritores da nossa revista, e ele lá foi testado, sobre como você está falando aqui, sobre essa chuva de desinformação. Não vou falar de informação, de desinformação
para neutralizar a sua fé. Hoje, essa semana eu assisti um pastor, ele é da Igreja Batista, ele dando uma palestra, ele dizendo, tem muita gente culto por aí. Aquilo foi forte. Muitos jovens aí estão muito preocupados com cultura aí, estão se debruçando nela, mas uma cultura inútil. Uma cultura inútil, não é uma cultura que vai servir para um momento ali, mas para a sua vida, né, existencial como indivíduo, aquela cultura não vai ser útil, porque o camarada tem muito conhecimento de certa área do conhecimento, muito conhecimento acumulado de determinada área do conhecimento, mas é um drogado, ele não consegue usar aquele conhecimento para o seu benefício próprio, né? É uma pessoa que sofre de problemas sociais, né? De relacionamentos sociais, é antissocial. Então, o conhecimento que a gente adquire, seja ele em qual esfera social for, instituição for, seja na igreja, seja na escola, na universidade, na academia de forma geral, seja em casa, ele tem que servir para o seu benefício como pessoa. Por que essa lição de hoje ela vai falar sobre fundamento? Né? Porque se aquilo que eu estou fundamentado não tiver proveito na minha vida, não está servindo para nada. Se aquilo em que eu estou fundamentado não refletir positivamente para quem está à minha volta, não vai servir de nada de positivo, né? Aí na verdade prática foi dito, né? Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. Então, ao longo da nossa lição a gente vai ver um edifício espiritual. Qual era a percepção dos judeus sobre o edifício espiritual? Qual é a percepção dos cristãos? Ela é essa pedra angular. Qual é a preocupação que a gente deve ter com ela? Porque o pastor falou aqui do pastor Linaldo Renovado, que foi testado nessa área. Eu caminho em mais de uma universidade, a que eu estou caminhando ultimamente, uma delas, né, é a UFRN, e eu tenho convivência com professoras, assim, fico observando. Ela veio do interior do estado para Natal, e eu vejo ela doutora, dando aula no curso de biologia, no CB, Departamento de Ciências Biológicas, na área de enfermagem, dando aula em medicina. E eu vejo, quando eu começo a conversar com ela, eu vejo o Espírito Santo na vida daquela mulher. Aí eu fico imaginando, dá para ser um crente de verdade, independente do lugar que você esteja, né? Onde você esteja bombardeado por essa chuva de pressão sobre a sua vida. Porque tem gente que não pode se distanciar do seu convívio eclesiástico, que começa a se distanciar de Jesus. Se não tiver o pastor, o presidente da mocidade, o pai ou a mãe ali, um irmão, um parente, supervisionando a pessoa, ela parece que pega aquele fundamento que ela tinha e ela quebra ele e transforma ele, né, em pedregulhos, e daqui a pouco o rio leva aquelas pedrinhas e ele fica sem base. Aí você vê uma pessoa, a gente que mora aqui no interior, de repente vai para a capital, 1 ano, 2 anos depois, 3 anos depois, quando vê a pessoa todo estranho, todo diferente dos princípios que saem daqui com ele. Essa até é pessoa de idade, que já passou dos 20 anos, que a gente entende que deveria ter um amadurecimento espiritual. O que essa pessoa fez com esses fundamentos apostólicos, proféticos, esse fundamento doutrinário? E no terceiro tópico ele vai falar, edificados para a morada de Deus. Tem que ter um edifício bem ajustado, porque ele é templo santo do Senhor e é morada do Espírito Santo. Nós vamos abrir um espaço aqui para o nosso auxiliar Jackson, ele iniciar com o tópico 1. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. O tópico 1 vai falar sobre um edifício espiritual, né? A lição número 8, como o presbítero Olevilson aqui já tem comentado, já tenho aprendido bastante, tá certo? E eu quero dizer, antes de entrar no tópico 1, que a fé cristã é um edifício em que Cristo, como está aqui na lição, é a pedra angular, isto é, a pedra principal, tá certo? E os ensinos dos apóstolos, os testemunhos dos profetas são fundamento erguido sobre esta pedra angular, né? Como nosso irmão Alevilson já tem falado, e na verdade prática aqui está bem claro, quando Paulo ele alerta os irmãos de Éfeso, dizendo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra
de esquina, tá certo? O porquê que devemos estar edificados, fundamentados, né? Sobre este fundamento, né? O porquê. Se nós formos olhar o que é edificado, é erguido, né? É construído, partindo de uma estrutura estabelecida, ou seja, a estrutura já foi estabelecida para a igreja ser edificada nela, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Estrutura é o que? É o que dá sustentação a uma construção, né, irmãos? E é bom a gente lembrar, né, dessa da construção, que a igreja, ela é um edifício em construção, né? É um edifício em construção. A igreja que estamos falando aqui não é igreja concreto, não é igreja concreto, não é igreja gesso, não é igreja piso, não. Nós estamos falando da igreja universal, a igreja espiritual. Agora, como que isso acontece, né? A reconciliação que Jesus fez com o mundo, né, com o homem, na cruz do Calvário, ela traz essa formação dessa igreja. Então, já que se colocou como edifício espiritual, né, a igreja é um edifício em construção. A ideia partindo de Jesus, né? Verdade. Iniciou lá no passado, né? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O fundamento é base, alicerce, apoio, sustentáculo. Então a igreja tem que estar edificada, né? Alicerçada na base, né? No fundamento. E qual é a base da igreja? O fundamento é a doutrina e o testemunho dos apóstolos. Por quê? Porque era fundamentado na pessoa principal da igreja, que é quem? Jesus Cristo. Na verdade, ele é a pedra principal, né? Sem Jesus Cristo, nós vamos ver aqui no top 1, sem Jesus Cristo não tem uma construção perfeita, tá certo? Ó, o tópico 1 diz um edifício espiritual. O item 1 diz o santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como o povo de Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 16 ao 20. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Se nós formos olhar na antiguidade, havia esse protocolo, né, entre os judeus e povos estrangeiros, né? Nós vamos ler aqui as referências, porque senão vai tomar muito tempo, mas se você quiser olhar em 1 Reis, depois no capítulo 8, versículo 16 ao 20, você vai ver isso. E se nós formos olhar no Novo Testamento, Jesus ele veio exatamente para quê? Para quebrar esse protocolo, tá certo? Quando Jesus se encontra com aquela mulher ali samaritana, se você for olhar no capítulo 4 de João, você vai ver ali que quando Jesus disse, mulher, dá-me de beber, ela vai dizer para Jesus, como sendo que o judeu pede de beber a mim, que sou samaritana. Aí há um parênteses, e a Bíblia vai dizer, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então ela acha estranho por ela ser samaritana, Jesus sendo judeu, está tendo aquela comunicação com ela, porque ela era considerada mulher estrangeira, né? Então Jesus veio exatamente para o quê? Para quebrar esse protocolo, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eu quero que nosso irmão presbítero Adilson leia aí capítulo 4, versículo 27. O que é que acontece? De João, versículo 27. O que é que acontece quando Jesus está dialogando com aquela mulher? Que os discípulos têm ido à cidade comprar comida. Como os irmãos aí, alguns são conhecedores da história. Quando eles retornam, o que é que acontece quando eles veem Jesus comunicando com aquela mulher? E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas, ou por que falas com ela? Pronto. Então quando eles chegam e vê aquela cena, eles fazem o quê? Se maravilham, porque não era comum, tá certo? O judeu está se comunicando com o samaritano, povo considerado estrangeiro, tá certo? Mas Jesus veio para unir. Nós vamos ver aqui no decorrer da lição isso. A sequência assim, ó. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez
a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade. Quem? A igreja, tá certo? A igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Se você for olhar em uma das perguntas que aquela mulher ela faz a Jesus, foi qual? Senhor, os judeus dizem que o lugar apropriado de adoração é em Jerusalém, no templo, e nós, samaritanos, temos um monte para adoração a Deus, que é o monte conhecido como Monte Gerizim, né? Então, ali ela pergunta a Jesus, qual é o lugar certo para se adorar a Deus, né? Aí é quando Jesus usa aquela expressão que muitos conhecem, que a hora é chegada, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em Jerusalém. E Jesus diz, nem em Gerizim e nem no templo de Jerusalém, tá certo? O que era que Jesus queria apresentar para aquela mulher? Jesus queria quebrar aquele protocolo e queria apresentar para ela, né, que não há um lugar específico, como havia aquela encrenca entre eles ali, um lugar específico para adoração ao nosso Deus, tá certo? A gente adora a Deus no templo, a gente adora a Deus em casa, a gente adora a Deus nas vigílias, no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar o crente tem que adorar a Deus, tá certo? Então Jesus ali dá uma limpada na mente daquela mulher, não é assim? E o final aí os irmãos já sabem, né? Pronto. Então Jesus veio para quê? Para unir, para formar um só povo, tá certo? O homem sempre quis excluir, como já foi comentado aqui, eu acho que você acompanhou a lição passada, que foi muito maravilhosa aqui. O homem sempre quer excluir, né? Quando aquela mulher pecadora chega e se derrama ali na presença de Jesus, alguém que estava ali, por ser conhecido da lei, ele pega e fica inconformado com aquilo e diz, se ele fosse profeta e soubesse quem é que está fazendo isso, que é uma mulher pecadora, ele já teria repreendido ela, tá certo? Mas Jesus veio para buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Judeu é carente de salvação, gentil é carente de salvação, né? Então Jesus veio para quebrar isso aí e formar uma só igreja, tá certo? E hoje em dia a igreja que vai morar no céu está edificada na pedra, tá certo? Quando Jesus pergunta a Pedro, aos discípulos, né, quem é que os homens dizem que eu sou? Aí os discípulos olham aqui, a Bíblia diz assim, e eles disseram, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, e outros dizem que tu és alguns profetas. Aí Jesus pega e diz, e vós, quem disse que eu sou? Aí Pedro olha para ele e diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí é quando Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, não foi sangue e nem carne que te revelou, mas foi quem? Foi meu Pai que está nos céus. E por isso te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, né? Jesus está falando dele, sobre esta pedra eu edificarei o quê? A minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então a igreja que vai morar no céu, ela está edificada na pedra principal, que é quem? Jesus, tá certo? É Jesus. Amém. Se quiser ajudar aí, pode comentar aqui. Graças a Deus. Eu quero só fazer uma ponta aqui, Jacques, da preocupação, porque assim, o tabernáculo foi uma ideia de Deus, né? Porque Deus já sabia, Moisés não sabia, o povo não sabia, mas Deus já sabia, cooperador Irmã Simone, que aquele povo ia levar 40 anos para chegar em Canaã. Deus já sabia dos mais de 400 anos, cerca de 430 anos, que o povo ficou sendo bombardeado dentro do Egito pela cultura religiosa egípcia. Deus já sabia disso. Então o que é que Deus faz? Aproveita os 40 anos que o povo teria pela frente para educar o povo espiritualmente. Você percebe que as maiores reclamações do povo
foi mais na saída, né? Mais no começo. Todo começo de batalha ele não é fácil, né? A gente se forma e passa ali 4, 5 anos numa formação, mas quando assim, para quem é médico, quando chega para dar o primeiro plantão, dá uma sensação que você não, que deu um branco assim nessa pessoa. Como foi que eu aprendi, como é que eu vou fazer essa relação de teoria e prática? Você que fez aí um curso de licenciatura, seja lá qual for, quando você chega na sala de aula, você diz: e agora? Um curso técnico diz assim: não, agora a responsabilidade é totalmente sua. Uma administração da vida diz: você vai gerenciar posto X, você vai gerenciar tal estabelecimento. Chega na hora, dá um friozinho assim na barriga, e Jesus já sabia que o povo ia passar aquilo, né? Todo início de jornada ele traz dificuldade, pressão. Mas depois que você começa a acumular experiência, né, os problemas rotineiros eles vão findando sendo problemas pequenos. Vamos lá. A ideia do tabernáculo foi ideia divina. O povo chega, né, a Canaã Celeste, tempo depois o povo se estabelece, e aí Deus traz, já para Davi, uma orientação de que deveria ser construído um templo, algo permanente. Lembrando aqui que nós estamos falando do contexto judaico, né? E Davi, todo empolgado para construir o templo, ainda faz ali, né, uma reserva de material para a construção, mas Deus não para Davi, ficou para Salomão, e Salomão constrói o templo. Depois vem, né, guerras contra Israel. Israel é levado cativo e o templo é destruído, e lá você vê no livro de Ageu esses detalhes que o templo estava destruído. Depois o pessoal, quando volta da Babilônia, todo empolgado, e volta para suas casas, vai se preocupar com a sua casa, e Deus usa Ageu, né, para inquietar Zorobabel e mexer com o ânimo do povo em relação à preocupação com o templo. E aí o templo é agora sendo reconstruído, né? Foi construído e agora reconstruído. Depois o templo é destruído, e tempo depois Herodes constrói. O que é que a gente consegue ver aqui? Luan está dizendo que ficou ruim aí. Olha se mudou alguma coisa. Não? É a internet que está oscilando mesmo. Então vamos lá. O que é que a gente percebe por aí? Como essa revelação desde o tabernáculo chega pela, como que eu digo assim, pela ponte judaica, né, da nação judia, o pessoal começou a se intitular, dá para perceber pela reação do comportamento dos judeus, como se eles dominassem o local onde Deus ia se manifestar. Aí depois, desde Salomão, quando Salomão faz a construção daquele templo, então é como se internalizasse assim: aqui Deus habita. É como se eles quisessem controlar aonde estava manifestando a presença divina. Jesus, Deus, sabendo disso, né, vai e fala ao povo. E você consegue ver, se você tiver ao alcance da sua Bíblia aí fácil, abra aí no livro de 1 Reis, no capítulo 8, o versículo é o 27. Diz assim, ó, lembre-se, nós estamos falando de espaço reservado para a manifestação divina. Então esse povo que foi usado por Deus para fazer isso, começou pelos comportamentos que eles se manifestam, a entender que eles conseguiam conter a presença de Deus, Valdemir, naquele lugar. Entende meu raciocínio? Não, a gente consegue conter, porque se o Santo dos Santos é o local onde Deus se manifesta, então se a gente constrói o Santo dos Santos, quando foi derrubado uma vez, a gente reconstrói, a gente consegue conter a presença de Deus ali. Aí Deus vai falar para Salomão, enquanto Salomão orava, Deus diz no versículo 27, né, diz, ó, mas na verdade habitaria Deus na terra. Aí ele diz, ó, né, Deus revelando a Salomão e Salomão escrevendo lá: eis que os céus e até o céu dos céus te não poderia conter. Ou seja, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Ou seja, ninguém consegue conter a presença de Deus na sua totalidade num local específico, né? Num local X. Porque a presença de Deus, ela enche os céus, não é assim que a Bíblia nos orienta? E ela enche a terra. A presença de Deus, ela enche todo lugar. Então essa visão, né, judaica aí, ela, com essa fala aqui de Deus ao povo, ela consegue ser revista, né, ampliada. E é um dos atributos
incomunicáveis de Deus, né? A onipresença. Está em todo lugar. presente em todo lugar ao mesmo tempo, né? Ou seja, a presença de Deus não está restrita a um lugar, né? Pronto. O item 2, o Alex aqui já deu até uma entrada no item 2. Ele pegou até um versículo aqui do item 2, mas é o santuário cristão. Tá certo? Vamos ver o que foi que aconteceu. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando ele reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, como nosso irmão já tem falado. E reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Eu quero que nosso irmão Alegus leia aí, por favor, o pastor. Atos capítulo 7, versículo 48. Só esse texto aqui. Desse modo. Pode ler já. Atos 7, 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Tem pessoas que usam, depois até o pastor e nosso irmão Alegus pode complementar aquilo que eu vou falar. Tem pessoas que entendem esse versículo errado, né? Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Aí tipo, pega esse versículo como justificativo. Eu já vi alguém falar e diz: eu vou lá para o templo, eu vou ser crente em casa, eu vou lá para a igreja, porque está lá escrito lá em Atos que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Então não tem necessidade de eu ir para a igreja, né? É até uma forma assim equivocada de se entender o versículo, tá certo? Quer complementar? Sim, não pode continuar. Abra aí o segundo livro de Contos, capítulo Todo 7. versículo isolado, sem texto e contexto, torna-se heresia. Verdade. Pronto, tá vendo nosso pastor aí? Segundo livro de Contos, capítulo 7, versículo 15 e 16. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Segura aí, irmão Alex. Quando Salomão ele constrói o templo, que ali ele está orando, o que é que Deus ele diz? No versículo 14 é conhecido: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter aos nossos caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí é quando Deus ele diz o quê? Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Em qual lugar? No templo. Aí você pode dizer: mas Deus não habita no templo feito por mão de homem. Mas eu quero lhe dizer uma coisa dentro da palavra: o olhar de Deus está sobre esta casa, né, irmão? Os ouvidos dele estão atentos sobre esta casa. Por que? Continua o versículo. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Pronto. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Isso é muito forte, né? Porque olha Deus que está falando, porque eu escolhi esta casa e fiz o quê? Santifiquei, para que o meu nome esteja onde? Esteja nela. Por isso que aqui na igreja, irmão, não se fala no homem. O homem aqui ele some, o homem aqui ele desaparece, né? Porque a casa foi santificada, pastor, foi consagrada para que o nome de Deus estivesse o quê? Estivesse nela. Foi Deus que disse a Salomão. Por isso que aqui, quando vai ler um versículo, o foco é Deus. Quando vai se adorar aqui, é Deus. Quando vai se orar, se ora a Deus. Então o centro aqui é Deus, né? E não tem outro lugar na terra que se fale mais do nome de Deus, eu creio, de que no templo, né? Do começo ao fim é Deus, é as coisas de Deus, né? E daí a gente vai para outra forma de ver esse texto, né? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Lembra do que eu disse? Que alguém entendia que podia conter, no sentido de prender Deus naquele espaço, né? Ali, não. Quando a gente for para o tópico 2, a gente vai ver que o que é que Deus faz com que o homem entenda? Que agora o templo que ele está contido, né? Que ele está presente o tempo todo, se manifestando, não é um espaço, como que eu posso dizer, arquitetônico em si, mas agora é um espaço humano. O templo dele agora é o Aqui homem. não é um lugar para se adorar, é um lugar para. Pronto, fechou o raciocínio agora.
Aqui o templo não é um lugar para ser adorado, o templo, como alguém passa, né, com todo respeito à cultura de alguém, mas é a título de esclarecimento, né? Não é preciso você passar na frente de um prédio da Assembleia de Deus e você prestar uma reverência ao templo. Isso é uma adoração àquela estrutura. E existem religiões aí que ensinam seus fiéis a fazer isso. Isso é adoração àquele ponto. Alguém passa por uma cruz e faz referência, uma reverência à cruz. Isso não é bom, porque isso é antibíblico, né? Porque quando a gente vê aqui, Deus não habita em mãos humanas, ninguém consegue conter Deus ali naquele lugar. Porque agora Deus, ele escolheu não mais um lugar chamado Santo dos Santos, que tinha no tabernáculo, montado em tecido, e passou a ter no templo, feito de tijolos, de pedra, né? De pedra, na verdade, naquela época. O que é que Deus está dizendo agora? Agora o meu lugar de habitar é na sua vida. O meu lugar de habitar é na sua vida, judeu. O meu lugar de habitar é na sua vida, gentil. Você agora é o meu templo, né? Você agora é morada fixa do Espírito Santo. E só quem pode deixar o Espírito Santo entrar somos nós. E só quem pode fazer com que ele saia somos nós. Por isso que Paulo ele falou aos irmãos que estavam em Coríntios, ele disse: vós sois templos de Deus e morada do Espírito Santo. É a mesma coisa dos símbolos litúrgicos, por exemplo, o pão e o vinho. Ali não é o corpo de Jesus e não é o sangue de Jesus, não é verdade? É um ato simbólico que representa, nos traz a lembrança do sacrifício de Jesus. E o pão simboliza o corpo, o vinho simboliza o sangue, mas que não é o corpo e não é o sangue. Então é a mesma coisa da igreja, estrutura, né? Estrutura é um lugar onde nós reunimos para adorar a Deus, buscar a Deus, socializar o povo, aproximar o povo de Deus. Mas é tanto que termina o culto, se apaga as luzes, né? Tem até um hino que diz assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Exatamente, ele não chegou, estava. ele chegou para você. É verdade. Agora, Ele não estava. se for olhar no outro contexto, que ele habita em todos os lugares, mas para a manifestação da presença dele, é quando a gente chega, né? O primeiro crente. Nós somos o tabernáculo ambulante, a igreja ambulante. Pronto. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, você que pega esse versículo aí e quer fazer uma heresia, que como o pastor falou, entenda de outra forma. A Bíblia manda nós congregar. Quando tudo aí voltar ao normal, venham para a igreja em nome de Jesus, cultuar a Deus juntamente conosco aqui em um só propósito. Continuação. Desse modo, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Privilégio, né? Graças a Deus. E é um privilégio dado a quem aceitou Jesus, né? Há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, há 10 anos atrás. Quem aceitou Jesus agora, todos têm a mesma oportunidade de acesso, né? E de ser acessado, né? Não é só de acessar a salvação, mas de ser acessado pelo Espírito Santo. Verdade. Deus, Jesus, né? Enviou ele habita em nós somos templo dele, somos morada dele, né? E como nosso irmão Alevis falou aqui, quando Jesus ele fala que vai mandar, que não vai nos deixar órfãos nem viúvas, ele pega e diz o quê? Que enviar o Espírito Santo, tá certo? E que o mundo não ia conhecer, mas nós iria conhecer. Por quê? Porque ele iria habitar em nós. Está falando da intimidade, né? Ele está dentro de mim, está dentro do nosso irmão Levilson, está dentro do pastor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O item 3. Pronto, deixa eu contar. A gente já falou da pedra angular, a gente vai dar uma adiantada, porque a gente deixa no tópico 1. Jesus como pedra angular, né? E ele se dispõe a ser essa pedra angular até hoje. Eu opto por usar essa segurança, essa firmeza dessa pedra, se eu quiser, porque tem muita gente olhando para a religiosidade, mas não está olhando para o fundamento, né, da fé que precisa ter. E no item 3 vai falar Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como pedra angular vai falar na profecia messiânica, que vai dizer: a pedra que foi rejeitada,
ela tornou-se cabeça de esquina, né? Isso é um texto lá de Salmos 118, versículo 22, e se você for reportar lá Isaías, que diz: nenhuma beleza víamos nele para que eu desejasse, né? Que você olhando para a aparência física, para a família que Jesus veio, né? Não dava para se desejar, por isso é a frustração de muitos judeus, né? Desejar um líder que lhe representasse vindo daquela família. Nem alguma coisa boa de Nazaré? Alguém perguntou, né? Porque por causa da posição geográfica, a posição familiar, que não tinha representatividade dentro daquele meio. Então ele tornou-se essa pedra de cabeça de esquina. No tópico 2, a gente vai falar sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Grave isso aí. É interessante porque a igreja, a Assembleia de Deus, ela não usa esse termo para denominar como cargo ministerial. Você vai entender por quê. O termo vem do grego, né, que quer dizer enviado ou mensageiro. Os evangelhos, eles usam esse termo para se referir especificamente aos 12 discípulos, porque Jesus tinha assim centenas de discípulos. A gente vê uma hora Jesus treinando 12 homens, depois a gente vê Jesus direcionando 70, e a gente vê que quando Jesus foi assunto aos céus, tinha ali cerca de 120 pessoas, né? E quando na ressurreição a gente vê que ele foi visto por mais de 500. Então no ministério de Jesus, qualquer pessoa que aceitasse, cresce, né? Aceitasse aquela fé e cresce em Jesus e colocasse como seu Salvador, e seguisse os ensinamentos de Jesus, ele sendo o mestre, a pessoa sendo o discípulo, aquela pessoa que seguia aqueles ensinamentos já era discípulo, né? Então discípulo tinha até discípulos também, né? Agora assim, dessas pessoas, quem foi que Jesus reservou, treinou, né? Trouxe aquele treinamento ali de questão de liderança mesmo, treinamento espiritual, trouxe aquelas pessoas para mais perto de Jesus para ver. Eu até disse assim, o preço de se andar com um líder. Um dia eu estava pensando de pregar sobre isso, o preço de se andar com um líder, né? O preço de se andar com um profeta. Se você for ver na Bíblia, os grandes homens de Deus, que sempre tiveram pessoas para auxiliares, eles não viram só milagres. Se você for olhar Eliseu perto de milagre, Geazi perto de Eliseu, não viu só milagre, né? Se você for olhar ali Josué perto de Moisés, você não vê só milagre, né? Se você for olhar ali o próprio Davi perto de Saul, né, que Saul começou bem, depois ficou errado o negócio, não vê só milagres. Se você for olhar Samuel perto de Eli, você não vê só coisas boas acontecendo, né? Se você for olhar ali os próprios discípulos perto de Jesus, você não vê só milagres. Você falou do treinamento, né? Sim. Jesus treinou, os mais próximos eram 12. Mas ele tinha 3 mais próximos dentro dos 12, que quando Jesus foi orar, né, foi orar o momento crucial da sua morte, foram os 3 que viram coisas que os outros 9 não viram. Ouviram coisas que os outros não viram. E viram, né? O suor de Jesus. E Jesus chegou a pedir, né? Pedir para que eles orassem por eles. Não pediu para os 12, pediu para os 3. Vocês orem por mim, que minha alma está profundamente triste até a morte. Então eles foram testemunha oculares de tudo, conforme nosso irmão está bem comentando, de tudo, né? No sentido bom, no sentido crucial, sua morte. Você veja lá o que Pedro viu, né? Os apóstolos viram. Então é importante a gente frisar isso. Por isso que a lição aqui, o comentador, ele foi feliz quando ele colocou a lição edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, no sentido em que eles foram testemunha oculares de Jesus. Verdade. Aí se a gente for continuar aqui em pessoas, líderes que vivenciaram grandes experiências, mas não eram só experiências de alegria, Valdemir, né? Tinha experiência de frustração também, que o líder sofria e ele estava perto e sofria a mesma dor. Timóteo e Paulo, Tito e Timóteo,
E assim você vai, Filemão e Paulo. Então existe um conjunto de experiências. Então, quando eu consigo ver aqui que apóstolo quer dizer enviado, ou quer dizer mensageiro, Jesus treinou aqueles homens. Sim, outra coisa que eu tenho que lembrar aqui, que o treinamento de Jesus, Jackson, ele não foi só de ordem espiritual. Jesus também ele fez um treinamento de ordem emocional, né? Porque os discípulos ali, em alguns momentos que acompanharam Jesus reagindo a determinadas expressões, os discípulos viam como Jesus ele se comportava diante de certas situações, em termos da postura emocional, né? Jesus com aquela mulher lá que foi pega no ato da adultério que levaram, os discípulos acompanharam aquele comportamento de Jesus, alguém pressionando Jesus, afrontando a Jesus. Você não é líder, você não, de forma subliminar eles estavam dizendo isso, você não domina do conhecimento da lei, você não traz uma nova proposta para se interpretar a lei. Agora diga o que se fazer com essa mulher. E os discípulos acompanhando, se fosse ela, assim, eu quero ver como Jesus vai sair dessa. E Jesus joga para o resultado daquela discussão para os próprios fariseus que estavam ali. Então vamos lá, Jesus designa aqueles 12 homens. Então, esses homens, eles foram testemunhas oculares, ou seja, viram, ouviram, sentiram, né? Você sabe que quando a pessoa chora, você consegue sentir. Se brincar, se uma pessoa começar a chorar aqui, daqui a pouco o outro já está chorando. Na última cerimônia fúnebre que a gente esteve presente, eu não saí, por não ter ligação afetiva com as pessoas ali, né, de intimidade, eu não saí pensando que eu iria nem querer chorar naquele momento. Achava que estava seguro emocionalmente. Mas quando eu vi a mãe, a sogra, a tia, parentes ali chorando, aquilo ali foi me contagiando. Daqui a pouco eu tive que fazer um exercício ali emocional mais forte para mim não desabar em choro. Até porque o pastor me deu a oportunidade para dirigir aquele trabalho. Então a gente tem que ter equilíbrio emocional. Então os apóstolos, eles foram pessoas que foram enviadas. Por quê? Porque testemunharam de forma ocular. Testemunharam o quê? O ministério de Jesus, que envolvia o quê? Ensinamentos, sofrimentos, né? Crucificação, rejeição, ressurreição e ascensão aos céus. E Judas passou por esse treinamento todinho, né? Aí às vezes você diz assim, rapaz, por que fulano tem esse comportamento se ele é treinado por uma pessoa que tem uma credibilidade, um respeito, vamos dizer assim, até estadual, e ainda tem esse comportamento? Eu recebo um conjunto de ensinamentos, de orientação do pastor, mas eu sigo, eu coloco em prática se eu quiser, né? Foi o que aconteceu com Judas. Todo momento, ou qualquer pessoa pode ser acometido por uma seta daquela de Judas ali, de querer vender, né, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele abraçou, aquele privilégio que ele tinha, ou 30 moedas de prata. Qualquer pessoa pode, essa chuva, a chuva que Judas recebeu era só 30 pingos ali, e ele se vendeu, né? Então vamos lá, você tem a oportunidade, você abraça ela, você coloca ela em prática se você quiser, sabendo que as consequências positivas ou negativas, quem vai desfrutar é você. Então, eles foram testemunhas no ministério. Assim também Paulo foi chamado de apóstolo, né? E ele foi chamado de apóstolo, e quem designou Paulo como apóstolo, até que Paulo não acompanhou diretamente, Valdemir, mas pela disponibilidade de Paulo, né? Pela dedicação de Paulo, pela experiência espiritual, vivencial de Paulo, ele se enquadrou dentro do mesmo título que os discípulos tiveram, e foi o próprio Jesus que colocou ele assim. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 8 e 9, em Romanos 1 e 1 também. Então, os apóstolos, a eles foram confiados o ministério da palavra e uma responsabilidade de instruir a igreja de Cristo. Então, o que constitui o fundamento da igreja? Não é o título apóstolo em si, né? Não é o status em si, mas o que constitui o fundamento da igreja. Por isso diz assim, e seguiam na doutrina dos apóstolos. Se você for ver lá em Atos, quando mostra como a igreja ela era próspera espiritualmente, diz que eles estavam ali, na comunhão, no partir do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos, né? Não era o apóstolo em si que era o fundamento da igreja, era a doutrina que ele era mensageiro dela. Você está entendendo? A doutrina que você é mensageiro dela, ela é o fundamento. Então, quando diz a doutrina dos apóstolos, não era uma doutrina que eu criava uma tese,
eu criei uma tese A e eu fui alimentar espiritualmente o povo com aquilo. Não, era a responsabilidade que os apóstolos tinham com Deus, com a palavra, e fazer com que Deus chegasse ao povo através da palavra, ele sendo o canal. Tá certo? Então, os apóstolos receberam a doutrina diretamente de quem? De Cristo. Abençoado. Deixa eu citar uns 2 nomes aqui, só a título de exemplo. Nosso irmão Wellington Nóbrega, né? Nossa irmã Augusta. A senhora já pensou, o irmão Wellington já pensou, como é maravilhoso quando a gente vê um irmão que domina as Sagradas Escrituras, ou doutrinando, ou no estudo, ou pregando, num culto mesmo avivalístico, como a nossa alma se alegra, né? Dá uma alegria do céu, a gente fica, meu Deus, como a Bíblia tem coisa boa para se aprender, se apreender. Agora imagina você escutando essas mesmas palavras de Jesus, né? Você ouvindo essas mesmas coisas, que sensação você não teria, você estando ali ouvindo Jesus falando? Eu acredito, cá nos meus botões, minha caneca ainda está um pouquinho, né? Ainda está seca, mas que Jesus ele falava com suavidade. Eu não aceito, na minha interpretação, que Jesus era agressivo na hora de falar. Como tem gente, né, que vai falar, às vezes o pastor sempre fala da unção do microfone, né? Às vezes tem gente que está ali, parece uma estátua, e quando pega o microfone, é o nervosismo, às vezes reflete em ousadia, e você fica ali no começo. Mas eu entendo que Jesus era suave, né? Vinha com aquela palavra de graça. Tinha momentos que ele falava com autoridade, mas a autoridade não entenda que era grito, não. Era uma autoridade que a palavra chegava, e ela chegava sem deixar espaço para o homem retrucar, né? Era como se assim, a pessoa ficava sem chão quando ouvia aquilo ali. E eu tenho que melhorar. Então os apóstolos receberam a doutrina diretamente. Como? Nos ensinamentos de Jesus. Ninguém podia mexer na pedra angular, né? Porque ela era o alicerce, e não pode ser violada. Tem uma fala de Salomão lá em Provérbios que diz assim, ó: não remova os marcos antigos que impuseram aos teus pais. Se a gente for olhar isso para a questão do evangelho, né, a questão doutrinária, cuidado, viu Alevilson? Eu vou falar para mim. Cuidado, que o seu leque de conhecimento que pode estar se ampliando, né, na área teológica, os comentários bíblicos aí que você vai comprando, Bacon, né? Aí, Harry, e vai outros aí. Cuidado, para isso aí não fazer você se isolar. E daqui a pouco uma expressão que você nunca ouviu alguém dizendo, ou você viu ali naquele livro, você vai e diz, para fazer algo diferente no momento de um discurso, de uma pregação. O que tem de pregação assim, que está se transformando em palestra, a pessoa acha que está abafando a agonia do juízo dos pés. Jesus me segura aqui. Aproveitando a oportunidade, me veio à mente aqui agora que veio uma onda agora de pouco tempo para cá, talvez de 2000 para cá, uma onda do calvinismo e arminiano, né? Veio essa onda, essa disputa, que parece que descobriram um outro evangelho. Aí uma lição como esta, com todo respeito, você está edificado em quem? Qual o seu fundamento? É em Calvino? É em Armínio? Ou é fundamentado naquilo que nós estamos estudando nesta noite, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Com todo respeito, nós precisamos rever nossos princípios e valores. Não, cuidado com outro evangelho, né? Com outro tipo de evangelho, que parece descobrir outro evangelho, aí fica essas picuinha que não leva a nada. E tem pregador que faz isso porque ele quer ser chique, né? Eu sou da linha arminiana, né? Aí o outro quer ser mais chique ainda, diz: não, eu sou da linha calvinista. É porque ele quer colar no sucesso teórico ou teológico dos outros, né? Mas vamos lá, para não mexer com o ego de quem está nos assistindo, está nos acompanhando. Você pode participar lá nos comentários, depois a gente vai aproveitar alguns dos comentários para divulgar aqui. Então, o que os apóstolos receberam, né, no Novo Testamento, jamais pode ser substituído, jamais pode ser anulado, né? Nem que seja, e o pastor já disse isso aqui, eu estive meditando se é verdade, porque está na Bíblia, por revelação. Tem gente que diz: pastor, eu já vi um dia no participei da reunião, e uma pessoa fez um comentário lá e: pastor, Deus me revelou assim, assado. O pastor disse: não, irmão, isso não é Jesus, não foi Deus não.
teve que cortar ali naquele momento, porque tem gente que às vezes recebeu uma revelação, um sonho, uma visão, e se encantou tanto com aquilo ali, trouxe uma interpretação deturpada e quer contrariar a Bíblia sobre aquilo ali. O caso que Jacques colocou aqui, de gente que não quer se congregar, porque não é para se congregar na igreja, e se apoia até às vezes num versículo isolado da Bíblia, não entende o contexto daquele versículo e a preciosidade que aquele versículo quer oferecer a gente, e aí fica se isolando. Isso não é bom, tá certo? Vamos lá. O testemunho dos profetas. A palavra grega, profetes, significa proclamar, interpretar. Paulo assegura a compreensão do ministério que lá no passado esteve oculto, né? Ele foi revelado pelo Espírito Santo aos profetas do Novo Testamento. Se eu for continuar, eu vou ver, os profetas do Antigo Testamento falaram inspirados pelo Espírito Santo. Os profetas do Novo Testamento também foram inspirados pelo Espírito Santo para perfazer o alicerce da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por que nós precisamos entender a importância de estar edificado nessa pedra angular? Porque nós somos morada de Deus, né? Morada do Espírito Santo e templo de Deus. Precisa ser bem ajustado. Paulo disse aos irmãos de Éfeso, está na leitura bíblica que a gente leu: todo edifício bem ajustado. Agora aqui, deixa eu compartilhar com você que está falando. O que é que você entende dessa expressão? Eu já vi aqui nos comentários. O que é que você entende dessa expressão, todo edifício bem ajustado? Lembre-se, nós estamos falando no âmbito espiritual. Lembre-se, esse edifício é você. Por que Paulo disse, você, irmã Edleide, que está aparecendo aqui primeiro, nossa irmã Sandra Souza, irmã Vaneide, por que você precisa ser um edifício espiritual bem ajustado? Como é que se dá esse ajustamento? O que é ajustamento? Na live da semana passada, e eu agradeço até por isso, porque a gente está aqui para ter esse feedback com vocês. Alguém percebeu que esse banner ele não estava bem ajustado, estava assim, um ângulo mais diferenciado do outro, estava num ângulo de 90 graus, que não tinha vergonha de Deus, que não tinha vergonha de quando a presença de Deus se manifestava dentro do jardim do Éden. Você é consciente disso? A Levilson também, de que quando nós cometemos uma falha, que a gente sabe que o Espírito Santo está triste com a gente, Jackson, às vezes tem gente que não quer nem vir para a igreja. Se viu um homem de Deus, ele baixa a cabeça com vergonha, com medo. Pronto, fez só uma pergunta. E a pessoa gagueja e daqui a pouco está pedindo uma ajuda pastoral para tentar resolver aquela dor que ela estava em relação ao seu relacionamento com Deus. Não, pastor, eu quero me reconciliar, porque aconteceu isso. Então essa lição de hoje, ela nos traz essa oportunidade da gente entender que nós, como edifício, precisamos estar bem ajustados, porque somos templo de Deus e morada do Espírito Santo, e o Espírito de Deus não habita em templo imundo. O que é isso? Em templo fora do padrão divino, né? Fora do padrão divino. Quando uma dona de casa, ela contrata o serviço da diarista, a gente tem aqui nossa irmã Simone, né? Quando a gente contrata um serviço do diarista, a gente, às vezes, no final de semana, para fazer uma faxina lá em casa, você deixa ela ficar à vontade. Depois que ela sai, você vai ver se está tudo nos ajustes, como a gente diz, né? Se está tudo no padrão que você tinha combinado assentado com a pessoa. Então o Espírito Santo, ele quer habitar na nossa vida até a eternidade, mas ele tem também umas exigências a fazer sobre cada um de nós. Somos templo santo do Senhor. Quando a gente desfruta dessa comunhão divina, a gente recebe o livre acesso à presença do Pai e torna a morada do Espírito Santo. Então, a expressão morada de Deus faz alusão ao tabernáculo, que era uma morada de Deus. Por isso o tabernáculo, lá naqueles 40 anos que eu falei, ele ficava no centro. O tabernáculo tinha que ser, cada vez que era montado, a preocupação dos hebreus era: coloca o tabernáculo no centro, e as tribos, elas iam se organizando de acordo com as suas famílias em volta. Lembra, né, Valdemir, que a gente estudou uma lição até isso? O tabernáculo no centro e as tribos em volta. Então, o centro, por quê? Porque quando aquela fumaça lá do Santo dos Santos, ela começava a sair lá do incenso, quem estava de longe via a presença de Deus se manifestando naquele lugar.
Então, se eu sou morada do Espírito Santo, alguém precisa ver que eu sou o centro de atuação do Espírito Santo e precisa perceber isso de longe. Quando você estava falando sobre o edifício bem ajustado, Sim, né? sim. Eu me lembrei do profeta Amós, quando Deus fala no capítulo 7, versículo 7, ele diz: mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre um muro, levantando a prumo, e tinha um prumo na sua mão. Então, Pronto. o ajuste do edifício requer justamente o prumo. Deus quer a gente no prumo. No prumo. E se você for ver lá em Apocalipse, João viu um anjo, né, com uma cana de ouro na mão. Aquela cana que João viu não era uma cana que você faz um suco. Era uma, se fosse hoje, no dia de hoje, a linguagem seria uma fita métrica, né? Ou metro, que é uma estrutura de 1 metro, né? Chama de metro. Fita métrica é outra história. Com 1 metro. O que é essa cana? A cana era uma unidade de medida que, convertida na nossa medição atual, ela dava cerca de 3 metros. Então isso aí mostrava o quê? Uma linguagem de que existe no olhar de Deus uma necessidade de se medir, né? As obras, as ações do ser humano, e os homens vão ser, as obras do ser humano vai ser inclusive pesadas pelo Senhor, e são pesadas desde os dias atuais. Nós já estamos já caminhando para a conclusão da nossa aula. Vamos encerrar com a nossa irmã Simone falando. Então, cantando. O resumo do tópico 3 diz: Deus habita na vida daquele que, edificado em Cristo, torna-se templo santo do Senhor. Como é que Deus habita em mim? Através do Espírito Santo, que Ele fez com que estivesse exclusivamente disponível do homem. A comparação da igreja como edifício em construção vai indicar que a gente tem e precisa, e a gente está num processo de aperfeiçoamento até a gente chegar à unidade da fé, tá certo? A pedra angular é Jesus, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas jamais podem ser revogados, né? Jesus sempre tem que ser o centro. Nós vamos ouvir. Você quer falar, alguma coisa? Vou falar, Jackson. Nós vamos ouvir a nossa irmã Simone louvando ao Senhor com o hino Tribunal. Não é assim? Muito bem. Eita glória, aleluia. Pai do Exército, Pai do Senhor, irmã Sandra Souza, Pai do Senhor. Conselho Supremo de Jerusalém, o tribunal reuniram-se para julgar o Filho de Deus, e ato condenável será que ele fez, qual tipo de crime que ele cometeu, um doloso, outro dizem culposo, mas qual será o seu? Montaram um grande júri para matar Jesus. Uma pena de morte foi lançada ali. Em toda Israel nunca se viu alguém julgado assim. Foi condenado, pois curou o cego. Foi condenado por parar o vento. Foi condenado, porque perdoou, porque tirou a dor, arrancou
Amém, irmão. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir desculpa aos irmãos que o erro foi mesmo. Eu queria adiantar o negócio, mas atrapalhou a saída. Mas a outra vez a senhora termina, que eu já queria adiantar aqui, queria deixar reservado, só que abriu no mesmo programa. Eu pensava que estava abrindo um programa diferente. Não me perdoe. Pronto. Tá bom. Graças a Deus. Então a programação fica assim dessa semana. Sexta-feira, tá certo? Sexta-feira, culto de doutrina online. Sábado, houve uma alteração na nossa rotina sábado passado. As crianças já estavam organizadas para fazer o programa, já estavam, mas não deu certo. Mas sábado, pronto. Então fica no sábado de manhã. Pronto, então no sábado de manhã a programação é que você que acompanha o trabalho das crianças, Espaço Kids. Domingo de 11 a meio-dia, Espaço Kids é de 10 às 11. Domingo de 11 a meio-dia, nós vamos ter programa Boas Novas. Sim, sábado à noite, Espaço Interação Jovem, tá certo? Um culto, um momento de adoração a Deus, um culto feito pelos jovens. Vai ter aqui 5, 6 que estarão, nosso irmão Jackson aqui, guerreiro, desbravador, juntamente com nosso irmão Ever. Vai estar aqui anunciando a palavra de Deus para um outro público jovem, qualquer irmão que quiser acompanhar. E domingo, pela manhã já falei, domingo à noite, culto evangelístico, ou a gente, o pastor ainda está vendo aqui a organização do culto à noite domingo, mas domingo à noite tem live. Tá certo? Vamos ouvir agora o nosso pastor fazendo o encerramento. Graças a Deus por tudo nesta noite, meus amados e queridos irmãos. Nós queremos agradecer a você que participou, interagiu conosco. Nós agora vamos orar por você. Nós queremos pedir que a irmã, licença a irmã Simone, para ela, quem vai vir aqui também, o nosso irmão, vem por lá para vir orar, agradecendo nosso irmão Diácono Valdemir. Muito obrigado, irmã. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe. Tem um outro microfone ali, o irmão tira aquela espuma e está lá para o irmão. Glórias a Deus. Nosso irmão Dário que esteve acompanhando, eu não vi aqui, mas ele deve acompanhar depois a gravação. Vai aquele abraço, o Samuel Evangelista Mandado de Souza também. Já passou álcool gel, irmão? Fala um pouquinho de álcool gel. Já passou? Muito bem. Aqui a gente tem toda preocupação. Aqui na igreja eu contei, pastor, 7 garrafas de álcool gel espalhadas aqui na igreja. Isso. Muito bem. Nosso irmão vai orar por você, pela sua família, pelo Brasil, neste momento difícil que nós estamos vivendo. Eu não parei da nossa irmã Soledade, que ela pediu oração também. Vamos orar. Há muitos pedidos de oração, ele vai apresentar todos. Você pode orar. Paz do Senhor para todos. A paz do Senhor para todos. Feliz de estar aqui, graças a Deus, com Jesus e com os irmãos. Saudade, das reuniões, mas é assim mesmo. Vamos orar e pedindo a Deus essa liberdade que nós tínhamos, trazer de volta para cultuar a Deus em plena igreja, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos por essa rica oportunidade nesta noite, Senhor, pela palavra tão gloriosa exposta nessa noite para o nosso ensinamento. Grandes coisas aprendi e creio que muitos aprenderam também e reaprenderam. Pai Santo e Justo, eu peço a Ti, Senhor, Pai, aqueles que estão enfermos, Senhor, a Tua igreja, aqueles, Senhor, que estão desanimados, que estão desenganados, Pai Santo, chega com a Tua providência, porque Tu é o Deus de providência, o Deus de alegria. Pai Santo e Justo, é o que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, todo diz amém. Deus abençoe e tenha uma boa noite, em nome de Jesus.